Fala aí, galera. Iniciando hoje mais um NetBiz Talk, trazendo para a mesa hoje um tema muito legal, um tema que eu tenho certeza que quem assistir esse podcast, esse vídeo, vai ter uma visão diferente quando ele terminar. Nós vamos falar hoje sobre o futuro do relacionamento com os clientes. E para isso eu trouxe para a mesa o CEO da NetBiz, Fernando Zoma, e trouxe um convidado especial, Ezequiel Fagundes, da Adobe, que vai nos honrar hoje aqui na mesa. Zoma, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. É uma honra ter sempre você uma aqui, delícia. aqui Sempre no NetBiz muito Talk. bom. Ezeca, muito... Vou te chamar de Ezeca, pode ser? Claro, por favor. Aliás, só nome, né? Ezeca, Fernando Zoma e Maurício Mal Estelato. Isso aí. Né? Só apelidos. Ezeca, muito obrigado, viu, por Imagina, você ter cara. aceitado. Eu estou atrás, no bom sentido, de fazer esse papo com você há um tempão, né? É verdade. Muito obrigado por essa honra de você estar Eu aqui. que agradeço o convite de vocês, agradeço o convite do Zoma também. É um privilégio estar aqui conversando com amigos sobre um tema tão bacana como esse. É muito legal. É muito gostoso, né? É verdade. Quem é o Zoma? Por favor, rapidinho, Zoma. Se apresente pra gente. Quem é o Fernando Zoma? Empreendedor nato que está tentando ajudar a construir novas formas de pensar, novas cabeças, tanto de quem faz quanto de quem quer fazer, para atender melhor seus clientes. Então, acho que o tema aqui está tudo a ver. Muito, muito amplo, né? Mas a gente tem uma bagagem aqui muito legal, a presença do Ezeca, que tem uma vivência muito forte nos últimos 20 anos. Vamos entregar. 20 Pode anos. entregar. 20 anos. Fazendo isso, então Eu assim... odeio quando fala de data, mas E aí, continue. Não tem problema. E aí a gente vem trazer tecnologia para misturar com comunicação, né? Então é isso que a gente faz há 20 anos. Tenho o privilégio de já ter feito muita coisa junto com ele nesse período. Muito legal. Então o nosso objetivo aqui sempre é tentar trazer alguma coisa que seja útil para quem tem a paciência de escutar, de assistir, né? Então, obrigado a todos vocês que estão nos vendo aqui. Vamos tentar trazer um conteúdo legal com essa bagagem que está aqui na mesa. Obrigado. E você, quem é o Ezequiel, cara? Cara, essa é uma excelente Uma pergunta. A gente não pergunta. consegue Depois eu vou resumir. te provocar uma no final, Boa. você vai ver que é mais legal. Boa, maravilha. Bom, eu sou um gaúcho que já está aqui em São Paulo há quase 15 anos. Tive o prazer de ser muito bem recebido aqui nessa cidade. Sou um publicitário de formação. Eu tenho uma especialização em branding e gestão de marcas. Que legal. E aí, cara, quando a gente começa um pouco da vida a entender que a propaganda também é um pouco de performance, é um pouco de matemática, é um pouco de resultados. Então a gente sai um pouco dessa história da marca para entender como é que a gente aterriza tudo isso. Né? Eu sou um cara inquieto por natureza, sou músico, né? Apesar de ter abandonado um pouco a minha carreira musical, eu sou fotógrafo amador, motociclista, motociclista noob, né? Eu comecei a andar de moto há pouco tempo. Cara, eu sou um apaixonado pela minha profissão, eu sou apaixonado por comunicação, eu sou apaixonado por relação com pessoas. É um pouco esse um resumo, um geminiano falador demais. Então, assim, vocês vão ter que me segurar um pouco. Você é geminiano também, cara. Também geminiano, cara. Que também dia? Desculpa te perguntar. Sou de 9 de junho. Eu sou do dia 11. Então nós somos cara, geminiano raiz. Você viu que... Somos geminiano raiz. A minha mulher fala, puta que pariu, você é um geminiano com ascendente em gêmeos, cara. Sabe o que é isso, Fala, Zoma? De eu não manhã entendo nada é uma de coisa, à tarde é outra e da noite mudou completamente. Exatamente. É, isso, é né? exatamente isso, cara. A gente tem Muito um pouco bom. dessa inquietude natural e que é legal, que é bacana. O cérebro não para, né? Não para. Não para, Exatamente isso. E você falou que instrumento, você toca bateria. Eu toco bateria, tocava, né? Agora não dá para dizer que eu toco ainda, mas como a gente estava comentando antes, bateria é um pouco daquela questão da bicicleta, né? Uma vez que você aprendeu ali os rudimentos, né, e todos os fundamentos da bateria, dificilmente você vai esquecer. Obviamente que a prática, né, ela vai te levar sempre a um novo nível de qualquer instrumento ou qualquer atividade na tua vida. Exatamente, né? Não é sorte, né? A consistência ela vai te levar a isso. Como tudo, né? Como tudo, exatamente. Eu tive grandes alegrias de poder tocar lá em Porto Alegre, de poder fazer shows, de poder inclusive sair assim para o interior tocando. Aí quando eu comecei a fazer aquelas turnês, eu falei assim,
isso aqui Você não é para curtiu. mim. Você não curtiu. Isso aqui não é para mim, né? Então vamos migrar para outra coisa. Mas é sempre uma diversão. Eu sempre tive o privilégio de tocar com amigos também, gente muito talentosa. Então foi uma alegria e continua sendo uma coisa muito gostosa. Muito gostosa. Você sabe, eu estava te falando que eu tive o prazer, eu estou até agora, né, com o prazer de tocar nesse Rock in Rio. Acho que vai ser uma experiência legal, né? Realmente cara? É um evento memorável. Se tu puder filmar isso, gravar de alguma forma, estrelato, porque, cara, é para a vida inteira. É, para a vida inteira. Eu até passei pro Zomo Vídeos, Zomo, não perca assistir na sua Smart TV em tela alta. Nossa, tá me devendo o link ainda para eu comprar o ingresso. Amanhã, bom, vamos mudar de assunto. Mas vamos lá, trazendo um tema para a mesa aqui. Meu, legal. E você, isso que você falou de marcas de publicidade tá estampado na sua cara, Zé. Obrigado. Que bom. Eu já participei de muitos eventos que você é palestrante, né? Dos eventos da Adobe, né? Que a gente participa, né, Zó? Cara, você é um maestro. Obrigado. Realmente você faz isso com muita maestria. É muito legal assistir você Fico falando, feliz. tem essa facilidade, né? Um publicitário nato. Muito obrigado, muito obrigado. A gente tenta ser o mais autêntico possível. Exato, Né? Então, cara, quanto mais autenticidade, um pouco mais natural a coisa vai acontecer. Mas todo o mundo vai ser publicitário, feliz. o grande talentoso do publicitário é aquele que é nato mesmo, né? Exatamente. Ele consegue fazer isso com muita facilidade. Parabéns, você Muito é um cara muito obrigado. legal. Vocês são muito gentis. Viu? Não, parabéns, você é legal. Não é puxar o saco, isso é muito legal. Legal. Me diga uma coisa, vamos falar um pouquinho de negócio, cara. Puxa, vamos? Trazer para a mesa aqui, Zoma, marcas, clientes, inovação, né? Futuro. Você já participou? Bom, eu tive a curiosidade de ver um pouco do seu currículo e eu vi que você já participou de todas as possibilidades, né? Já trabalhou em cliente, né? Já trabalhou em fornecedor de software hoje na Adobe, que é nosso parceiro. Já trabalhou em agência de publicidade. Exatamente. Quer dizer, você tem uma vivência muito boa. Exatamente. Do seu ponto de vista, cara, como é que você vê esse futuro de relacionamento marca-cliente? Legal. Não precisa só ser o digital, Não, tá? lógico. O futuro completo aí. Acho que é até legal essa questão do digital e offline. Gente, a gente está em 2022. Não existe mais isso. Né? Não existe mais online e offline. Eu também acho que não. Aí tinha os conceitos above the line, below the line. Gente, né? O consumidor ele é uma entidade, né? Nem uma entidade, ele é um elemento extremamente essencial para qualquer tipo de negócio. Né? Eu até estava fazendo um contraponto, discutindo com umas pessoas, né? A questão da experiência do consumidor. Provavelmente nós aqui, né? Eu pelo menos vivi em Porto Alegre, onde eu vivia num bairro que era um bairro muito residencial, que tinha o dono do mercadinho do bairro. Aquele dono do mercadinho do bairro, ele conhecia você, seu pai, ele sabia o que você precisava comprar. Ele sabia já que, olha, o produto que chegou, que talvez esteja, né, terminando da casa, ele já sabia Tinha separar. caderneta. Tinha caderneta com que cada um devia. Então, assim, aquilo era uma relação extremamente personalizada, que não existia internet. Não. Né? Gente, não existia internet. Né? Era o primeiro conceito de um Não CRM. existia telefone celular. Não existia. Cara, mal existia um telefone fixo. Né? Galera, Era ativo, né? Você tinha que declarar no imposto de renda. Exatamente. Eu tenho 59 anos, eu me lembro que quando eu tinha 7, 8 anos, eu morava aqui em Pinheiros, próximo à NetBiz, e tinha a quitanda do seu Zé. Sim, exatamente. Seu Zé. E lá tinha caderneta. Então eu passava, tio Zé, eu vim pegar, eu comia, sabe aquela. Olha que legal, né? Aquele coração de abóbora, você já viu isso? Já sei, lógico. Já viu isso? De festa junina. Chuchu, Cara, eu adorava aquilo. Mas o seu Zé sabia. Ele sabia que você comia. Sabia quem era minha mãe, sabia quem era meu pai, meu avô. Então eu não tinha. Chegava assim, Zé, eu vou levar 2 aqui. Eu chamava de mal, né? Mal, pode pegar. Sim. Então era o verdadeiro CRM ali. Era o tinha verdadeiro tudo. CRM, exatamente isso. A gente está aqui falando sobre tecnologia. Desculpa te interromper, mas vale pelo. Não é celular, é muito. Não, CRM antes. sem tecnologia que a gente está falando. Muito antes. Zero. É isso. Cara, conhecimento de cliente, conhecimento de perfil de cliente, relacionamento entre a empresa, né, que era aquele mercadinho, e o seu consumidor. O seu consumidor. Então a gente está abordando temas de tecnologia, mas entendendo que os conceitos de relacionamento, conhecimento de consumidor, cesta de produtos, eles são coisas muito mais antigas do que a própria tecnologia. Né? O que a tecnologia ela veio para entregar, né, a escalabilidade que as empresas precisam hoje para poder conversar com os seus clientes de maneira mais adequada.
Porém, a questão de colocar o consumidor no centro da relação, né? Colocar o consumidor como estratégia central da empresa, isso não vai mudar nunca. Nunca. E eu acho que cada vez mais as empresas elas estão começando a se dar conta que, né, numa virada aí de necessidade de aumento de mercado, elas precisam cada vez mais entender esse consumidor e começar a antecipar o que ele está precisando. Por várias razões. Porque a concorrência... Por continuidade da sua marca. Continuidade e sobrevivência. Né? Hoje, né, se a gente for... Apesar de a gente ter um mercado brasileiro, um mercado ainda pouco competitivo em termos de tamanho de marcas, mas vamos olhar, por exemplo, para o mercado financeiro há 10 anos atrás. Né? As grandes marcas de bancos dominavam esse mercado e começou a haver uma abertura, a gente vê fintechs entrando, novas marcas e tal. E esses bancos, obviamente, com todo o seu trabalho, né, excelente que fizeram, também estão se remodernizando. Né? Também estão criando novas formas de comunicação, inventando novos produtos para realmente começar a se blindar mais. Né? A gente começa a olhar isso para vários segmentos. Né? Então, o próprio mercado exigiu que as empresas começassem a investir, se profissionalizar e olhar melhor para o seu consumidor para dizer o seguinte: o que esse cara está precisando? Por que ele está me buscando? Né? O que eu tenho de especial que ele não foi buscar outra marca? Né? Como que eu retenho esse consumidor, sendo que hoje, né, a quantidade de ofertas, e a quantidade de produtos, e a quantidade de empresas, ele é exponencial, literalmente. Então, a relação hoje está muito voltada, né, para esse consumidor, e as empresas hoje elas estão muito mais abertas a compreender esse consumidor, escutar o que ele está precisando, antever a necessidade dele, e inclusive resgatar ele melhor. Né? Porque as relações elas têm uma durabilidade. Né? Nenhuma relação, ainda mais de consumo, ela vai ser necessariamente eterna. Porém, as marcas elas podem construir sistemas e programas para tornar essa relação mais interessante possível para o consumidor. Eu queria fazer uma provocação aqui no ponto. Por favor. Primeiro, não é uma provocação, mas uma coisa que assim, está claro, né? É legal fazer analogia com o passado, entre aspas, porque você começa a ver que o que a gente está tentando fazer é replicar uma coisa que já existiu, ou sempre existiu. Né? Então, colocando só de uma outra forma, você já falou aí, um primeiro conceito que nunca mudou, o cliente soberano. Você não precisava explicar para o seu Manuel da padaria que o cliente é soberano. Sim. Ele já sabia disso. Né? E praticava isso na caderneta, né, onde quer que seja. Eu acho que a gente está tentando resgatar isso um pouco. Né? Algumas pessoas mais, algumas marcas mais, algumas empresas mais, outras menos. E, como o Ezeca falou, a tecnologia ajuda a fazer isso em escala. Né? Mas você precisa... Né, não só colocar o cliente no centro, mas trazer essa humanização ou re-humanização para as outras áreas também. Porque daí a provocação que eu te falei você falou, puta, as empresas já estão mais abertas para isso. Será que estão mesmo? Porque elas falam que estão. Sim. Mas daí a ter uma equipe preparada para fazer isso, ou disposta a mudar o seu modus operandi para fazer isso, disposta a trabalhar, né? Se fala muito em diversidade, a gente tocou um pouco nesse tema aqui, e aqui eu estou tratando da diversidade de ideias e de competências que é necessário para fazer isso. Né? Apesar do seu Manuel fazer isso sozinho lá na padaria dele, era uma escala... Seu Zé. Ou seu Zé, no seu caso, né? A escala era muito menor e ele controlava isso e os recursos eram menores, o número de ofertas era mais limitado. Perfeito. E assim por diante. Né? Ou até ele limitava já as ofertas, porque assim, eu vou fazer filão no domingo de manhã porque eu sei que tem a família do Maurício que compra e assim por diante. Né? Eu trabalhei em varejo, né? Sei que tinha isso. Você comprava de acordo com o seu público que comprava. Sim. Hoje, as marcas querem fazer isso numa escala global até, né? A questão da globalização e tal. Ficou impossível, foram para 1000 teorias e eu sinto a necessidade hoje desse resgate. Do resgate que a gente fala bastante lá na NetBiz, dessa humanização, né? E aí a provocação era essa de as empresas se falam prontas, quero fazer, quero escutar e tal, mas continuam operando como há 10 anos atrás. Sim. Mas, Zoma, vou tentar te responder, cara. Não vou falar um palavrão, mas o problema é grande, cara. Não, mas... assim, uma troca de mindset... As que fizeram isso e entenderam com uma certa abrangência estão se dando muito melhor. Mas uma troca de...
pós-pandemia, inclusive, esse processo de transformação que foi Acelerou. Não é, eu até falo nos meus outros podcasts o quanto a gente precisa ajudar essas empresas, porque elas estão, com perdão da palavra, perdidas, estão desesperadas, né? Porque mas tem uma boa notícia. Vamos lá. Desculpa te interromper. Não, que é o seguinte. E aí eu vou jogar para você o que você acha disso. Assim. A gente começou a trabalhar lá atrás, naqueles 20 anos que a gente falou, onde seria legal se pudesse fazer isso. Seria muito bom se desse. Se fosse assim, se tivesse internet no Brasil inteiro, se tivesse banda larga, a gente viveu isso, né? Hoje a tecnologia não é um problema. Não. Esses problemas estão ou são possíveis de resolver. Então a gente tem à nossa disposição capacidade para fazer isso acontecer. Por que não faz? Boa pergunta. Eu acho que o Stelato falou também um pouco da questão da mudança de cultura. Mudança de mindset. Né? E mudança de cultura, cara, é um processo, às vezes, geracional. Né? Então, assim, cara, precisa haver uma mudança de geração dentro das empresas para que as coisas comecem a acontecer de maneira mais veloz. Né? E também existe uma coisa que é muito interessante, que é o interesse das pessoas em quererem abraçar o novo. Né? O que às vezes é muito difícil. Né? Eu fui um profissional que comecei a minha carreira em agência tradicional. Né? Agência, né? Tinha fotolito. Nem necessariamente fotolito, mas a gente apresentava as campanhas para o cliente, a gente montava as campanhas. Né? Então a gente pegava lá um papel. Né? Literalmente. A gente imprimia aquela campanha num papel lindo, aí montava o passo-patu, aí nego cortava dedo com estilete. Gente, era artesanal. Artesanal, era um processo artesanal de mostrar para o cliente, né, aquela campanha e tal, etc. Em 2006, eu tive um instalo assim, cara, isso aqui não vai existir mais, né? Isso aqui vai mudar completamente, as tecnologias vão começar a entrar muito mais na nossa vida e a relação vai começar a mudar. Então foi um instalo que eu tive em sair do tradicional e vim para o digital, que eu considero também, já vou repetir e vou reforçar, não existe mais digital nem tradicional, o cliente e o consumidor é uma coisa só e a jornada desse consumidor também é uma coisa só. E acho que depois a gente vai começar a falar em jornadas, porque é justamente isso que as marcas também começaram a se dar conta. Eu acho que um pouquinho desse processo de mudança, Zoma, que a gente fala que também é cultural, é as marcas se darem conta que não adianta mais eu ficar empurrando um monte de oferta, não adianta mais eu comprar flights milionários de mídia, não adianta mais eu querer inventar aqui um produto mirabolante e tentar descobrir um mercado potencial. As coisas elas estão um pouco mais dinâmicas justamente porque as marcas começaram a se dar conta de que o processo de compra ou a jornada de consumo ele é uma coisa um tanto quanto padronizada desde que ela seja muito bem planejada pelas marcas. Muito bem. Desde que elas consigam enxergar essa jornada e começar a atuar nela de maneira mais organizada. Exato. Então acho que um pouco dessa mudança cultural é isso, tá? Mas em termos sistêmicos, em termos de em termos de plataforma, sempre haverá uma necessidade de aprendizado das pessoas, né? Assimilação da tecnologia, uso, desgaste e troca. Então, assim, a gente também tem que ter calma. Né? E depois a gente vai entrar um pouco também nesse, acho que é um tema interessante, de como as próprias empresas de tecnologias acabaram criando uma série de ferramentas, cara, que necessariamente fazem a mesma coisa. Né? O mercado de Martech... Era a minha próxima pergunta. Que a gente começa a falar muito do mercado de Martech, cara. A gente entendeu que esse mercado explodiu de maneira assim, gigantesca nos últimos 10 anos. Verdade. Mas vamos nos provocando, a gente vai conseguir chegar aqui a algumas teorias interessantes. Acho que um ponto legal que ele falou, essa questão do produto, né? O cara focado no produto versus entender uma jornada. Né? Isso eu acho muito interessante, isso acho que o caminho, né, vai bem por aí. Eu tive uma discussão hoje com um cliente, uma discussão no bom sentido, né, um brainstorm, e aí ele falou, pô, mas eu tenho aqui 2 áreas de produto, ou N áreas de produto, e um quer martelar o produto dele, o outro quer martelar o produto dele, porque tem a meta, porque não sei o que e tal. E eu não tenho que... Eu falei, não, mas tudo bem, mas a gente tem que fazer um outro, né, pensamento, jornada, né, tentando trazer para esse lado. Ele falou, mas eu não tenho aqui dentro alguém que possa olhar isso transversal. Eu não tenho, na minha estrutura organizacional, uma empresa bastante grande e tal, né, evoluída, que investe pesado em Martech e tudo. Falou, hoje a gente não tem isso, assim, porque assim, se eu pudesse ter alguém que está preocupado em entender o momento de vida desse cliente,
A jornada tem a ver com o momento de vida que você está. Suas necessidades, elas são, né, orbitam o seu momento de vida. E elas vão evoluindo a partir daí. Perfeito. E aí eu poderia escolher, eventualmente até fazer 2 áreas que não se falam hoje, vender casado, porque o cara é, né, aquele famoso case da fralda com a cerveja, Sim. mas numa outra escala. E aí me chamou a atenção isso. Falou, eu não, estruturalmente na empresa, não tenho como... A gente não tem essa competência. não tem esse... Não tem essa equipe, nem esse essa think competência. tank, sabe? Não tem. Sim. Às vezes quando a gente fala de organizações muito tradicionais, né, onde elas estão ainda muito segmentadas por produtos, a gente vai acabar encontrando um pouco dessa dificuldade das áreas se falarem. E a gente também, eu sempre tenho muitas conversas muito interessantes com clientes baseados em, né, necessariamente a oferta que eles precisam entregar, as pessoas que estão interessadas em comprar aquele produto e a quantidade de mensagens que eles enviam para os clientes para convencer aquele cara de que aquele produto é o que ele precisa, né? Quando a gente começa a ouvir as empresas, né, e gente, assim é 90% do mercado, tá? A gente vai ter muita dificuldade em achar quem está organizado e otimizado. A gente vai encontrar clientes que têm um balcão de ofertas, né, um estoque de ofertas ou de produtos e serviços gigantesco. Existe uma base de contatos, leads ou clientes que é uma base finita, né? Não é uma coisa infinita, né? E a gente também analisa o cliente falando quase que todos os dias. Você está falando de um mercado específico, um B2C? Não, é um B2C. 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 Okay. Vamos falar mais de B2C. B2C, tá. E a gente encontra assim uma frequência de envio de comunicação para essas pessoas gigantesca. Um over marketing. Um over marketing, justamente porque o cara de produtos, cara, né, eu preciso mandar eu criei esse produto aqui, eu preciso mandar para a base. Mas, cara, quando a gente pega esse produto que foi criado, né, sei lá, 20% da base do cliente estaria interessado naquilo, né? Mas igual, a gente acaba recebendo um monte de ofertas. Se vocês abrirem na caixa de e-mails de vocês hoje, assim, ó, em média, vocês vão ter de 70 a 80 e-mails não lidos. Se vocês pegarem agora a caixa de mensagem do celular de vocês, também lá SMS de várias marcas, inclusive que vocês têm relacionamento, mas também que não conseguem entender ou o despertar momento a sua atenção, né? Despertar a tua atenção naquele momento certo que você tá né, na tua jornada de consumo. E você falou super bem, Zoma, a jornada da gente, cara, ela tá sempre baseada no nosso momento de vida, tá? E nós estamos sempre consumindo alguma coisa. Né? Ou por prazer, ou por uma necessidade, ou, cara, qualquer um dos fatos. Mas a gente está sempre consumindo alguma coisa, ou uma informação, ou desejo de compra, ou eu quero viajar. A nossa vida em geral, né? Nossas necessidades. Nossas necessidades é baseado nisso, né? Então, a gente está sempre pronto a receber uma mensagem desde que ela seja relevante. Então, o maior desafio hoje que eu tenho como profissional, e eu tenho orgulho de trabalhar hoje numa das grandes empresas de Martech do mundo, é justamente entender com o cliente. Cara, você fala demais com o seu cliente, entendeu? E o teu cliente ele está ignorando a tua mensagem. Ok, no teu relatório final, né, de campanha, você aparece lá que você mandou 1 bilhão de mensagens pro cara. Ah, mas eu tive 1% de retorno. Ok, mas isso não faz a tua curva mais de negócio mexer. Será que se tu diminuísse o custo para, sei lá, 1/3 do envio de mensagens, a tua conversão assertivo, né? Aumentar, e o teu ticket médio aumentar, e o teu life cycle value do cliente aumentar, a pontuação de score dele de relacionamento aumentar, será que isso não seria mais vantajoso? E é extremamente difícil a gente conseguir colocar esse conceito. Mudar a cultura, né? O pessoal de marketing... Tem tudo a ver com a sua pergunta, Zó. O pessoal de marketing está muito aberto a isso, porém... Colocar isso na mão de um CEO, dizer o seguinte, cara, primeiro a gente vai ter aqui um investimento, vai ter um vale de resultado, e depois a gente vai aumentar exponencialmente, as pessoas ainda não estão apostando muito nisso. Mas é o nosso trabalho chegar e dizer o seguinte, vai dar certo. Claro. Vai dar certo. Né? Até porque a gente sempre tem todo tipo, desculpa. Não. Todo tipo de mercado, o pioneiro e o seguidor, né? O pioneer follower. Perfeito. Então você tem aqueles que apostam ou tem algum poder maior na empresa, ou enfim, a empresa tem essa característica de investir, tem a famosa vale de lágrimas, né, de investimento, que não tem, todo negócio tem, todo novo investimento tem. Mas alguns que já fizeram isso, pelo menos a gente tem algumas experiências, né, com clientes, já dá para fazer conta. Já. São os cases, né? Então, o cara que fez exatamente o que você acabou de descrever, falou, ó, às vezes ele faz numa região ou numa unidade de negócio. Puta, comprei a tua ideia. Geralmente você tem que ter um sponsor que
tem essa inovação, tem essa cultura. A inovação, você falou a palavra, ele tem a inovação dentro inovação. dele. Então ele vai brigar por isso. Exato. E aí ele pegou um pedaço do budget e arriscou. Né? Arriscou matematicamente hoje em dia. E a gente consegue fazer a conta e falar, tá vendo? Você atingiu um pouco menos, só que você falou o que o cara queria escutar na hora que ele queria escutar. Né? Um simples gestão de audiência ali. E você conseguiu, no bottom line, converter mais. Ou seja, o número objetivo, o absoluto de venda foi maior, ao mesmo tempo que você estressou menos o teu público. Exatamente. Porque você falou uma coisa legal no começo, que a relação é um ciclo, né? E ela tem que ser cultivada. Perfeito. Se você encher o saco, você fala, meu, então eu não quero mais, entendeu? exemplo que ele falou do overmarketing, né? Tem coisas intangíveis. O cara acha, o cara no bom sentido, a empresa acredita que uma comunicação com mais frequência, né? É necessariamente melhor. É melhor. É intangível, né? Fala, mas eu impactei, né? Sim. E agora com os dados que as Martechs trazem, né? Esse intangível acaba virando tangível. O cara fala, olha, você mandou menos, mas com muita mais assertividade, seu ticket vendeu mais, e esse cara virou mais fiel à sua marca. Exatamente. Quer dizer, é onde a Martech é assertiva, né? É entender o consumidor de todas as formas, né? Qual é o momento em que ele se encontra, qual é o propósito em que ele está, não é mais intangível o negócio. Exatamente. É a verdadeira empresa regida a dados, né? Não, o Stelato, assim, quando a gente fala de não é tão intangível, quando a gente olha para o marketing, né, dos anos 90, anos 80, eu tive o prazer também de... Era muito intangível, eu tive né? o prazer de poder conversar com pessoas da velha guarda da propaganda. Eu já tive várias conversas com um cara chamado Roberto Ialib, que para mim, cara, se ele pudesse ser o meu pai, né? Cara, eu ia adorar. E ele fala assim, cara, quando a gente fazia lá as campanhas de cerveja, né, as campanhas dos anos 80, a gente colocava aquilo na televisão, a gente via o número de vendas subir. Né? Depois que o Flight saía no intervalo do Fantástico, né, ou na famosa intervalo da novela das 9. Você tinha um analítico ali, Cara, que te dava... o ponteiro da venda, ele subia. Então, assim, cara, não tinha tantos canais, era um outro momento da propaganda, também era uma outra forma, mas o dono da agência ia sentar com o CEO para ver os resultados da campanha em termos de vendas. Sim. Né? E muitas vezes, né, o mercado acabou criando, né, certos KPIs de cliques, video views, likes. Assim, não, show de bola. É incrível, porque engajamento é importante. Né? Quando a gente olha para esse tipo de KPI de cliques, né, de visualizações, etc., a gente começa a olhar para o engajamento, a gente sabe que esse engajamento ele vai levar para uma venda. Mas, cara, a venda no final que é o mais importante. Ok, depois dessa campanha maravilhosa... Será que a venda é a mais importante, cara? Olha, às vezes a marca também, não? A marca também, mas... Será que é a venda ou é a marca? Agora eu vou te provocar. Eu vou te falar, vamos provocar. Mesbla. Todo mundo conhece a Mesbla, né? Ou Mapping. Né? Todo mundo conhece a marca. Quanto que o Mapping fatura hoje? Aliás, a Mesbla vai voltar para o Brasil, vocês sabem. Né? 0. Né? Não, acho que nem tem Mapping. Né? Então, é por isso. Essa é a relação. Então, mas assim, olha que loucura. Você lembrou a palavra Mapping. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece a marca Mapping. Mas eu acho que é um equilíbrio. Não, a gente vê produto, né? Fala, eu vou vender uma geladeira tal, mas a marca que vende essa geladeira hoje, você pega as grandes marcas que vendem produtos... Você vê o quanto vale uma marca em relação não, a marca ela continua tendo seu valor, mas, cara, como negócio hoje em dia, né? Sim. É uma provocação só. No mercado em que o Brasil ele tá ficando muito maduro em termos de ser um mercado de negócios de verdade. Né? Empresas abrindo seu capital, empresas criando seu IPO, indo para fora. A gente tem que olhar para a performance, né? É o que o acionista quer. Claro, né? Cara, eu quero um resultado melhor, né? Por isso que eu vou apostar e vou aportar meu dinheiro em cima de vocês. E quando também a gente olha para essa relação, né, de consumidor e as marcas começando a entender essa necessidade de estar falando de maneira mais apropriada com esse consumidor, a tecnologia é fundamental nisso. Fundamental. Né? Porque o cara consegue entender os comportamentos, ele consegue entender o atual status desse consumidor dentro da companhia, se ele é um cliente, se ele não é um cliente, de onde é que ele veio, onde é que ele vai, quais são os produtos de interesse, se já teve reclamação do saque, etc. E aí, qual o NPS? Aí os profissionais de marketing eles têm que estar preparados para entender muito bem essas jornadas e conseguir cruzar isso de maneira inteligente para começar a criar coisas interessantes. Aí o pessoal até me pergunta para mim, putz, Zeca, mas tu sempre gostou de trabalhar em agência? Eu amo agência, amo
amo e sou muito grato por toda a experiência que eu tive lá e fiz amigos e os colegas É uma importantíssimos. experiência diferente. Aí o pessoal pergunta pra mim assim, legal. qual é o papel da agência? Gente, a agência ela é extremamente relevante justamente nessa questão de entregar autenticidade para a marca. Claro. Entendeu? Aliás, eu fiz um podcast aqui com a CEO, que não é CEO, é a diretora-geral, que foi a Tatiana da Chael. Legal. E ela falou exatamente esse Sim, tema, né? cara. O quanto a agência é importante hoje, mesmo no mundo das Super. Martechs, né? Super. O quanto o core da Principalmente, eu acho. agência, que é a Principalmente. criatividade, né? E o relacionamento com a marca, o quanto é importante isso. Né, Desculpa exatamente. te atrapalhar. Porque, não, mas você falou um ponto legal, né? Vocês dois, lógico. Mas essa questão da relevância da agência, em primeiro lugar, para trazer... no mundo Martech, se você usar ferramenta velhas, você não vai fazer coisa nova. Exatamente. Não tem como. Claro. Não, vou olhar para a jornada 1 a 1 do cliente, o que. Você está usando um monte de máquina de escrever? Não vai, cara, assim, de verdade. Não, mas eu vou fazer um puxadinho aqui, porque um cara falou, que daí tem um freela, outra que eu comprei aqui. Não, beleza, vai aí. Não vai, entendeu? Sim. Eu acho que isso é um ponto importante. Eu acho que a agência ajuda, ou pode ajudar, né, na estratégia, não apenas de marca, qual é o meu papel como marca, mas também qual é o meu investimento, onde eu ponho o meu investimento, por que eu posso apostar. Talvez para baixar um pouco essa insegurança do vale lá que você falou no começo, Exatamente. a agência pode ajudar nisso. Se ela tem os Muito, parceiros muito, corretos, muito. né, que ajudam ela a desbravar. E respira a marca, né? Respira. Então, é a defensora da marca. E isso vai ser... Já é, na verdade, né? Se você olhar num time frame maior, o produto não é... talvez o produto mais universal que a gente tem aqui, vende para todo mundo, né? É dinheiro, né? Porque todo mundo passa por dinheiro. Mas fora isso, tanto que os bancos duram tanto tempo. Sim. Mas fora isso, você falou assim, o número de prospects é finito. Sim. Você não pode esgarçar isso assim, irresponsavelmente, porque uma hora que dure 10, 20, 30, 50 anos, uma hora você morre. Porque você vai exaurir aquele recurso, né? Enquanto que se você, de cara, pensa a longo prazo e investe em relacionamento, que é o que a gente começou a falar aqui, com as ferramentas certas, com o suporte certo, com a estrutura certa, e aí você tem um monte de parceiros bons que podem te ajudar nesse sentido, a agência é obviamente um deles, Sim. você vai ter uma perpetuidade muito maior, uma sustentabilidade muito maior. E eu acho que é uma cultura, essa cultura mais imediatista do resultado tal, é uma cultura mais Western world, né? Assim, mais do lado de cá do globo que a gente tem. Isso é um pouco diferente no mundo oriental, a gente tem alguns clientes, né, lá também. E recentemente eu fiz uma viagem, você sabe, ali no Oriente Médio. Você vê essa cultura assim, esse projeto é para 2050. Esse projeto é para 2070. Você fala, nossa. Entendi. Não, mas dá até um... Mas em 2023? Então. Mas ele não está... Não é que ele não está preocupado. Ele sabe que 2023 tem a urgência X. Mas isso já foi pensado, talvez. E não é que ele está prevendo, eu acho que vai ser assim em 2050. Ele já começou a implementar o projeto 2050. Sim. Então ele vai criar 2050 do jeito que ele quer. Então uma cabeça que você para e olha, peraí, se você aplicar isso para esse mundo que a gente está falando, muito né, bom, de uma marca, de uma empresa que está mais preocupada em se perpetuar, ela só vai fazer isso se ela causar uma boa experiência para o cliente dela. Se tiver um relacionamento bem gerido com o cliente dela. Muito bom. Porque daí foge, aí a marca conta muito, aí o preço já é relevante, mas peronomútil, sabe? Eu acho que... É muito interessante que a gente começou a falar nessa nossa conversa de relacionamento e também falamos de frequência, né? E eu, né, nas nossas teorias, e mais uma vez, gente, pegando a vida, o que é? O que é um bom relacionamento? Né? É quando você tem afinidades, ou seja, nós temos uma afinidade aqui nessa mesa, por isso que a gente consegue se relacionar. Né? Se eu fosse um cara especialista em aquários, né, de água salgada, e o Zoma fosse um cara especializado em culinária chinesa, e o Estelato... Em pneu de perfil baixo. Exatamente. Outro... Cara, a gente íamos tentar achar alguma coisa em comum, mas ia ser um pouco mais difícil. Né? Mas nós temos uma afinidade, porque a gente fala das mesmas coisas. E como é que a gente consegue também criar um relacionamento saudável? Porque a gente estabelece uma frequência de comunicação, né? Que não pode ser pequena, né? Eu brinco com as pessoas. Tu não pode casar com alguém, tudo bem, algumas culturas até você pode.
Você não consegue casar com alguém na cultura ocidental se você viu a pessoa 2 vezes na vida. É muito difícil isso, né? Cara, porque tu não conhece, né? Putz, dificilmente tu vai conseguir estabelecer um relacionamento para criar uma coisa a longo prazo, né? As marcas querem casar com seus consumidores. Isso é legal, né? Então, assim, você tem que ter uma frequência ideal, né, da quantidade de contatos, mas principalmente criar essa afinidade de conteúdo. Cada vez mais. Você só cria uma afinidade de conteúdo se você escuta. Claro. Se você escuta o que essa pessoa está falando. É verdade. Né? Se o que essa pessoa está falando ela te toca e tu consegue devolver para ela um conteúdo interessante. Senão isso não vai acontecer nunca. Entendeu? Agora eu vou dar um recado pro meu irmão aqui, o Ashla, querido. A gente estava sábado discutindo sobre, né, conteúdos orgânicos e, né, como é que os buscadores funcionam em termos de Ele coisas trabalha orgânicas. na área também? Ele trabalha na área também. Mas não necessariamente na área de comunicação, ele trabalha mais na área de inovação e tecnologia. E a gente estava lá discutindo o tal do orgânico e a teoria dele é muito correta, né? Todo o clique orgânico nos buscadores, ele é um clique muito pouco estimulado pela marca, mas ele é mais estimulado pelo próprio consumidor que está buscando alguma coisa e viu que aquele conteúdo é um conteúdo que tem afinidade para ele. Né? Então é muito legal quando, né, as próprias empresas e as marcas se dão conta de que esse investimento em conteúdo, esse investimento em experiência é o que vai trazer o resultado maior, porque justamente não é uma coisa impositiva. Ela está escutando. Quando o cliente está buscando. Exatamente, ela está escutando os sinais do consumidor e ela está adaptando o discurso dela, ela está adaptando as experiências dela, inclusive as ofertas dela para aquele consumidor específico. E quando a gente fala de Martech, hoje é possível que as marcas escutem milhares e milhões de consumidores, né, ao mesmo tempo. Processe essa informação em milissegundos. Em tempo real. E entregue uma experiência, seja de site, de aplicativo, de oferta, em tempo real. A gente estava discutindo exatamente o que você falou, né, Mal? Essa semana. Ótimo papo. Um projeto onde a gente escuta, né, coleta, né, os bits e bytes lá, em tempo real, e a gente gera uma peça para cada pessoa. Exatamente. O banner do Ezequiel, entendeu? Peça personalizada por pessoa de chega acordo nesse com ponto. o perfil dele. E sabe o que é mais louco? Não é 2050. Isso já está pronto. Pronto. Obviamente que as empresas... Nós vimos funcionar, fizemos só funcionar. E o que é mais interessante, né? Por isso que o mercado de Martech, ao mesmo tempo que ele é um mercado que ele está bem saturado, porque tem mais de 10 mil... Eu fiz uma pesquisa, né? Tem umas landscapes que o pessoal solta aí de quantidades de ferramentas de Martech que tem disponíveis no mundo. E são ferramentas já comprovadas, né? Que são avaliadas. A maioria são boas, né? A maioria são muito boas. O mercado está muito bem suprido em termos de ferramentas. Também acho. Só que são 10 mil. 10 mil opções para o cliente conseguir resolver. Para uma conversar com a outra, acaba tendo uma dificuldade enorme. Né? Vamos lá, para uma conversar com a outra. Para a marca poder, né, instalar, sei lá, 3, 4 tipos diferentes, treinar suas equipes e extrair o melhor das ferramentas. Isso é outro desafio. Tem profissionais em diversas Martechs aí. Suporte dessas ferramentas. Exato. Escalabilidade dessas ferramentas. Então, assim, a gente começa, né, obviamente, a funilar e você vai chegar, sei lá, em 1000. Dessas 10 mil, 1000 vão sobreviver. 1000 já é um número gigantesco. Eu não sei nem se é 1000. Né? Então, é muito difícil para um profissional de marketing hoje poder escolher. Aliás, é a minha próxima pergunta. Isso. Pergunte, daí a gente continua. Pergunta que vale $1 milhão na mesa aqui. É uma brincadeira que eu tenho certeza que vocês dois vão responder muito rápido. Uma empresa hoje que quer dar um passo para frente, ou seja, uma empresa que quer participar mais efetivamente do momento 2022 para frente, né? Então, em algum momento você já fez essa troca está iniciando uma troca de cultura, né? Quais são os passos que você aconselha uma empresa? Porque diversas áreas são impactadas. A gente está falando de marketing, mas tem a área tem a área de tecnologia, tem a área de segurança, tem a área de central de atendimento, tem a área de logística, a área de... Enfim, vamos falar. Pergunta de $1 milhão. Como é que essa empresa
Você vai me pagar $1 milhão depois? Não, Vou responder. eu posso dizer que não respondo. Não, vamos fazer de R$100. Como é que se orienta Não, quem está nos ouvindo aqui? Isso Por onde começar? Isso é muito interessante, né? Por onde começar e isso é básico, tá, gente? Você nunca vai começar nenhum processo pelo final, né? E basicamente eu sou um profissional da Adobe hoje que eu sou responsável pelas ferramentas de jornadas e automatização de marketing da Adobe. Que legal. Quando a gente olha para isso, né? Eu vou automatizar o meu marketing, eu vou, né, criar jornadas em real time, omnichannel. Isso é uma ponta do processo. Isso é lá o final. O que uma marca precisa fazer inicialmente? Tá? É organizar os seus dados. Tá? E hoje a maioria das marcas elas têm dados de várias fontes. Talvez uma consultoria antes, para onde ela quer chegar? Como é que você vê isso? Talvez, assim, para onde ela quer chegar uma consultoria super falou, interessante. Eu quero chegar daqui a 2 anos, né? Você falou de 50, mas daqui a 2 anos eu quero aumentar a minha venda, eu quero aumentar meu market share, eu quero... A consultoria ela vai obviamente chegar e desenhar um plano estratégico, né, de médio e longo prazo para dizer, olha, para você chegar onde você quer chegar, você vai ter que investir nesses. Quando a gente olha para pilares, né, fundamentais de uma transformação digital, que necessariamente a tua pergunta ela parte um pouco desse princípio, né? Uma marca que deseja fazer uma transformação digital. Apesar de que transformação digital também para mim é um outro termo que já não é gasto, exatamente. Muito 2021. Os podcasts que eu falo aqui, cada profissional que eu trago tem a sua definição de transformação digital e todos estão corretos, né? Ótimo, maravilha. Então, vamos lá. Mas vamos lá, uma marca que deseja dar um próximo passo, ela tem que organizar muito bem os seus dados em casa. Né? Então ela tem que pegar toda aquela né, o famoso outro terminho que o pessoal inventou, que eu acho muito engraçado, que é o Data Lake. Né? Inventaram o Data Lake, não sei o que, gente. O que é o Data Lake? Né? No Data Lake, todos os dados da empresa. Aí o pessoal de TI foi lá, colocou aquilo num cofre, ninguém tem acesso. Falei assim, gente, isso não é data nada, entendeu? Isso é um data cofre. Não é por aí. Mas organizar esses dados e fazer o que a gente chama de DDOM, que é o Data Management Operation Model, que inclusive é um pouco do que a Adobe faz globalmente. Ela começou a fazer esse gerenciamento da própria empresa através de todos os dados. E aí são dados tanto de entradas de campanha, dados de receita de clientes, dados, por exemplo, do LinkedIn, de toques em campanhas que a gente fez no LinkedIn. Todos os dados possíveis e imaginários de serem captados. De venda, de RP. De tudo. Call center. A empresa, ela coloca aquilo à disposição dos seus departamentos para eles conseguirem tirar suas conclusões e montar suas hipóteses. O dado, né, ele guardado dentro de um banco de dados ou de uma planilha de Excel que o diretor de TI tem a senha, não serve de absolutamente nada. Sim. Então tem que haver uma democratização desses dados. Depois que a empresa entende, né, que faz essa democratização de dados, ela precisa organizar a sua produção de conteúdo. Tá? Porque necessariamente a gente está escutando, né? Agora eu preciso conversar. Então quando a gente entende os dados e começa a montar esses perfis do que as pessoas estão precisando, você precisa criar o que você vai falar. A mensagem que você vai enviar. E também tem várias ferramentas que conseguem fazer esse processo ser automatizado. Isso foi um pouco da minha fuga das galinhas de agência. Da agência. Isso. Que eu comecei a me dar conta, cara, o que a agência faz hoje, as máquinas vão fazer daqui a 5 anos. Né? Então, necessariamente, muito da produção manual que a agência tem, né, vai ser feito por RPA. Vai ser feito, cara, por robôs. Porque Sim. a empresa precisa conversar de maneira individual com Sim. cada uma das pessoas. Então a gente falou de dados, depois a gente falou de conteúdo. Depois dos conteúdos, essa empresa ela vai ter que organizar seus canais. Impactar os clientes. Exatamente. Quais são os canais que eu vou trabalhar de maneira prioritária? Onde é que eu vou receber esses quais caras? São as jornadas, quais são os públicos, que necessariamente é a experiência, né? Onde é que eu conheci o cliente, escutei ele através dos dados, comecei a criar os conteúdos, onde é que eu vou navegar com ele nessa experiência. Sim, né? Verdade. E depois disso, no final, ele vai começar a organizar toda a parte de omnichannel. Né? Ok, a partir de um cara que entrou numa busca, num resultado de buscador, aonde que ele vai navegar? Vai ser no meu site, vai ser numa landing page, vai ser numa loja física, entendeu? Sim. O que eu quero, né? O que eu desejo que esse consumidor necessariamente faça que vai me ajudar a entregar para ele uma experiência mais interessante. Uma pergunta.
As empresas, quando você falou da conexão das bases de dados, essa integração de sistemas com essas novas soluções de Martech, você vê que isso é feito dentro de casa ou é a busca de parceiros especializados? Olha, esse é um sistema bem híbrido, tá? Ele é bem mesclado. O que a gente vê muito são empresas que tentam, né, montar os seus sistemas dentro de casa, tá? E tem empresas que têm uma organização de banco de dados, só que ela tem que ter uma maturidade muito grande, tá? A gente tem clientes, por exemplo, vou citar aqui, tá? Que é um grande cliente de base de dados, que é a Serasa, que é um dos clientes da Adobe. Orgulhosamente é um cliente nosso. Eles têm uma organização de banco de dados gigantesca porque é o core deles, né? É o core da empresa. Então eles já conseguem fazer isso de uma maneira excelente. Porém, o que a gente vê muito no mercado são as empresas tentando fazer isso, né? E às vezes criando seus pequenos feudos, né? Olha, né? Apesar de eu ter uma base de dados organizada, então não consegue haver um processo de democratização e compartilhamento desses dados entre outras áreas. Muito bom. E aí, às vezes, muitas vezes, acabam recorrendo a gente ou até concorrentes nossos para ajudar a criar essa cultura, né, desse compartilhamento desses dados dentro da companhia para justamente poder ter um uso melhor disso. Claro. Né? Na verdade, eu estou fazendo um jabá aqui, junto com um consultor, sobre a NetBiz, né? A NetBiz faz, o Ezequiel, exatamente essa integração dos dados, né? Sim. Ela faz exatamente toda essa camada. E com o viés, né? Eu acho que você tocou num ponto que eu acho que vale a pena a gente resgatar. Não foi proposital. Não, percebi. O negócio aconteceu Mas é muito interessante essa questão dos dados. Então a gente falou um pouco de silos, né? Porque vamos unir os silos de dados. Tem empresa que tem silos de áreas, imagina, de dados, né? Claro. Então tudo bem. E aí você vê muita gente frustrada. Não, mas eu já investi tantos milhões para fazer meu data lake, 2 kg de Big Data, 3 kg de CRM, 1 kg de data lake. Não é assim que você compra. Primeiro começa por aí. Isso são conceitos, não são itens. Eu não compro. Me dá um Big Data. Não existe um Big Data. É um conceito, como você vai usar os seus dados e tal. Dá 2 CRM para viagem? Não é, velho. Assim, CRM é um conceito e tal. Beleza. Então, o cara investiu lá atrás, teve a coragem de investir, vou unificar os meus dados. Investiu pesado, custa caro, o modelo é híbrido mesmo, às vezes faz em casa, às vezes faz junto, empresa fora, empresa grande, empresa pequena, tem um monte de coisa. Só que eles esquecem que é uma especialidade nossa, de uma diferença muito grande. Tem uma coisa é você unir os seus dados, seu data lake, seu data mart, seu data warehouse, seus dados todos, para operar a sua empresa, gerir a sua empresa a dados. Uma empresa orientada a dados. Muito bem, funciona, é legal, dá para fazer, engenharia bastante. Outra coisa é você unificar os seus dados para comunicação, para relacionamento. Completamente. São afins, se tocam, se conversam, mas são 2 bichos diferentes. Então o cara fala, porra, mas você fez eu fazer esse data lake aqui e o cara está recebendo 2 mensagens erradas? Não é isso. Quando você for fazer dado para experiência, para relacionamento, é um outro bicho. É uma outra arquitetura assim, na propriamente dita. Então, essa transição, e a gente teve um papo recente com um outro cliente grande, né? Que falou, mas já tenho, meu data lake já funciona, já integra, porque a compra, porque não sei o quê. Excelente. Como uma fonte de dados para a comunicação, para o relacionamento, máximo. Mas a modelagem desse dado aqui para eu entregar a experiência é outro bicho, outro mundo. Bicho. E que é importante, aquelas que... Aí tem uma coisa legal também, né? Que dá esse senso de pioneirismo quando o pioneirismo se paga. A empresa que percebe isso primeiro, ela rapidamente falou, opa, entendi, não perdi meu primeiro investimento, fiz uma parte que é útil, entendi que faltou um pouquinho. Igual uma obra que eu achei que ia terminar a obra em 6 meses com 1 milhão. Exatamente. Eu gastei 2 e 1 ano. Ele percebeu que falta mais 6 meses, mais 1 milhão, beleza. Fez aquele pedaço bem feito, entendeu isso e começou a coletar esses dados. Só dele ter entendido, ele já está na frente do concorrente dele pelo menos 1 ano. Exatamente. Porque o cara vai demorar para entender o que... Tem completa razão. Para brigar porque que tá o CFO no rabo dele. Ele, que é isso? O outro que já está, ele começou a coletar dados antes. Escutar o cliente antes. Coletar dados é escutar o cliente. E aí tem uma coisa que é
óbvia, mas quando a gente não fala, não parece. Não existe gravar dado para trás. O dado que passou, passou. Se a gente, essa conversa aqui, ela tá acontecendo, se não tivesse ninguém gravando, Sim. amanhã ela Já é. não existe Sim. mais. Não, Maurício, a gente conversou ontem, vamos gravar agora a conversa de ontem? Não existe voltar no tempo. Então, o outro que fez primeiro ou fez depois, mesmo que ele acordou 6 meses depois, perdeu 1 ano, ele perdeu mais ainda, porque ele não, aquele dado que ele não gravou não existe, não está disponível para ele trabalhar. Ele vai começar de um V0. Vai começar de um V0 na frente, e tudo bem. Né? Então, assim, que isso gera uma oportunidade para aqueles que têm a coragem de abraçar a inovação com consciência, com plano e tal, e fazer o investimento como ele tem que ser feito. Acho que uma pergunta que você fez, que o Zé respondeu muito bem. Muito bem, era isso que eu queria. E acho que, desculpa, só para fechar, na sequência, a boa notícia também é que não existe um caminho só de iniciar. Eu posso falar, para mim, mais importante, comunicação. Tem um roadmap. Não, para mim é personalização. Outro roadmap. Eles vão chegar no mesmo lugar de maturidade, mas você pode começar pelo que é mais importante para você. Hoje dá para fazer isso, né? Concordo, é uma coisa muito bacana. A gente já desenvolveu hoje... Ou seja, tem Martex para todas as necessidades, todas as maturidades. Né? Por isso que existem tantas, entendeu? Exato. Cara, a gente, né, o mercado começou a se especializar tanto que você vai achar ferramentas específicas de CRM. De CRM, ferramentas específicas de personalização, de e-commerce, de comunicação, de advertising, tem um monte de coisa bacana. Captura de dados, entendi. O que a gente conseguiu lá com esse tempo todo de experiência foi chegar num roadmap de sucesso. Assim, você consegue ter um passo, independente do caminho que você começa. O primeiro passo é esse, e aí casado com a tua maturidade interna também, porque tem a maturidade da própria empresa, né? Claro. Não é só comprar a ferramenta. O segundo passo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse. Esse roadmap, ele sim se repete. Então a gente, engenheiro, é tudo louco, fica querendo tirar processo em tudo, né, gente? Mas eu tô, assim, porque também para desmistificar, puta, então tô fudido, meu projeto vai só 2050? Não. Existe quick wins, existe Exatamente. o começo casado com a tua estratégia, sabe? Mas tem uma coragem ali de fazer. Talvez é aí que eu acho que a Adobe entra como um grande player, não, Zeca? Porque a Adobe ela se especializou, principalmente no Adobe Experience Cloud, né? Estamos falando, né, do Creative, dessa área de experiência. Sim. Eu acho que ela tem um portfólio completo para, entre aspas, grifado, piscante, negrito, sublinhado e reverso, para qualquer maturidade empresarial, né? Temos, cara. É isso, é uma verdade, não? Isso é muito legal, né? A Adobe, né, como você citou a parte de Creative, de onde a gente nasceu, na verdade. Depois eu até posso contar um pouquinho a história para vocês da empresa, que é fantástica. Mas atualmente nós temos justamente, né, essas ferramentas para ajudar o cliente a personalizar, a visualizar os dados, a ativar esses dados, a construir essas jornadas, a ter uma plataforma de e-commerce robusta. E o que é o bacana, né? Como a Adobe começou a ver essa pluralização da Martech, ela falou o seguinte, cara, eu preciso ajudar meu cliente a simplificar as coisas. Né? Então, as ferramentas elas têm as mesmas interfaces, elas têm os mesmos modelos de dados. Estão integradas, né? Elas já estão que integradas. Você falou de ter um monte de Martech. Exatamente. Né? Então, isso, quando a gente olha para uma curva de adoção e curva de investimento, as coisas elas acabam se diluindo a médio e longo prazo, porque o cliente necessariamente não precisa adquirir várias ferramentas diferentes. Dá para personalizar até a curva de investimento, nesse caso. Exatamente. E porque assim, uma outra vantagem é que pessoas, tecnologia, isso, é exatamente isso. É um pouco da... Um monte de coisa, né? Digamos que assim, a gente estava numa festa que foi muito legal, né? Tomamos todas porque era open bar e acordamos no outro dia numa ressaca, né? Acho que a gente está vivendo, a Martech está vivendo um pouco dessa ressaca. É verdade. Cara, a gente acordou. É verdade. Assim, o que eu fiz ontem, entendeu? Agora eu preciso me arrumar porque vou ter reunião na segunda-feira, né? Peraí. Então, assim, a gente acordou dessa ressaca, olhou para trás e falou assim, cara, a festa foi legal, mas não dá pra gente ficar assim o tempo inteiro, entendeu? Então, as marcas estão começando a entender que precisa ter uma simplificação de sistemas e muitas vezes é interessante as marcas conseguirem contar com 1, 2 provedores, né?
Justamente, mas não pode ser muito, não pode ter um lastro muito grande isso. Sim, entendo. Porque senão você começa a criar custos operacionais gigantescos. E atrasa. E aí a economia que você deveria fazer com as ferramentas de Martech, você acaba não tendo. Lembrando que esse não é o seu core business. O seu core business é atender o teu cliente. Exatamente. Entendeu? Você esqueceu do cliente, foi pra festa. Muito bem posicionado. Sabe, tá lá na festa ainda. Não, e o seu cliente que tá lá esperando você receber o pãozinho na mão dele, entendeu? Teve um grande supermercadista que eu atendi faz uns 2 anos e ele falou, cara, eu tô cancelando todos os meus investimentos em tecnologia. Eu falei assim, cara, mas por quê, né? Nossa. Porque minha operação de loja tá completamente caótica. Eu preciso fazer o back to basis. Ou eu organizo minha operação de loja, cara, ou eu vou fechar. Não adianta ter um e-commerce maravilhoso, entendeu? Eu sou um varejista de supermercado, entendeu? Eu não sou um e-commerce. O meu e-commerce, ele é um canal importante, ele ganha relevância todos os anos, mas dependendo do negócio, cara, é um negócio físico mesmo. Mas isso antes da pandemia, né? Antes da pandemia, mas aonde o digital, ele tem que estar trabalhando para... Estou fazendo uma brincadeira. Não, mas é o exemplo do mau investimento em tecnologia, pode sair pela culatra. Ele tem que estar trabalhando para levar o consumidor para a experiência, né, máxima da marca. Companhia aérea. Sim. Gente, eu não consigo viajar sentado aqui nessa cadeira. Né? Eu posso botar o óculos de verdade virtual? Lógico que eu posso. A metaverso, depois a gente vai falar sobre isso. Prefiro não falar. Eu falo, gente, eu no inferno, eu falo de tudo. Mas uma companhia aérea, por exemplo, toda a experiência dela ela é digital. Você compra a sua passagem pelo site ou pelo aplicativo, etc. Mas você experimenta o produto num espaço físico. Né? Eu tenho que levar o cara para o aeroporto. Eu tenho que levar esse cara para conhecer uma sala VIP. Eu tenho que levar esse cara para, sei lá, adquirir um produto dentro do avião. Então, tudo é digital, mas leva para uma experiência física. Muito bem, muito legal. As coisas elas se conversam muito. E as marcas que estão preparadas para ouvir os seus clientes e ativar essa escuta com comunicação em tempo real, elas que vão dar o salto hoje em termos de percepção de marca, né? Aumento de engajamento, maior relevância e aí, necessariamente, mais vendas. Muito bom. Uma pergunta, como é que vocês se conheceram, vocês dois? Eu vejo que vocês têm um passado... O Carnaval de 2007 em Laguna. O que pode ser falado aqui, por favor? Como vocês se conheceram aqui? Cara, assim, eu tive a grande honra de conhecer os Homens em 2009. Acho que foi o segundo cliente que eu vim para São Paulo em 2008. Pela agência. Eu vim trabalhar na minha primeira agência aqui em São Paulo, na One Digital. One Digital. Eu trabalhei basicamente em 2 agências aqui em São Paulo, no One Digital e na TV1. Gente, assim, eu tenho um carinho gigantesco. Na Mutante você trabalhou, não? Na Mutante eu tive uma experiência na Mutante durante 3 meses, antes de começar na Adobe. Aí também foi uma experiência muito legal que eu vivi ali, gente, coisas não que eu... Não conheço pessoal da Mutante, mas acompanho. Parabéns pelo trabalho, sensacional. Eu vivi coisas na Mutante que eu nunca tive vindo em propaganda. Eu fui ajudar na operação de conversão de gente de PA, que a gente chama, né? Que é posto de atendimento de call center. Call center. Call center telemarketing para vender plano de net, de claro. Assim, gente, rock and roll. Eu vim para São Paulo para trabalhar na One e 1 ano depois, 2009, eu peguei um projeto lá de um grande banco, né, da agência para um site de cartões de crédito, onde a NetBiz estava como desenvolvedor. A NetBiz já existia? Claro. Já fez essa parceria. Os primeiros, a NetBiz, ela nasceu já... A gente contou isso um pouco em algum outro podcast aqui, mas nasceu com experiência, né? A primeira equipe de surfar ondas grandes por outras experiências, né? Então a gente tipo, dos primeiros projetos era pegar um site, né, um banco gigante brasileiro, vou refazer a minha área de cartões inteira, assim, e a gente fez junto com a agência, naquele esquema rock and roll. Vocês dois têm sinergia, cara. Quer dizer, tem muita história. Já comeram muita pizza à noite. À noite, meu amigo. Quem dera se fosse à noite. Entendeu? A gente tava comendo, já tava pedindo café da manhã. Já viraram muita noite juntos. Muita noite junto, cara. Mas assim, sempre. Que legal. O que é o bacana, legal, né? O que é o bacana cara. do início da relação? Putz, cara, sinergia, todo mundo trabalha bem. Vitão, você tá ouvindo o papo, né?
Todo mundo... Você vai comer muita pizza também às noites aqui, viu? Todo mundo trabalha bem, todo mundo se dá muito bem, cara. Todo mundo é muito... Respeito, Não, né? respeito, todo mundo é responsável. E todo entendeu? mundo olhando pro mesmo foco, né? Pro Vamos mesmo lá, foco, abraçar a cara, manga, vamos sem lá, reclamar. né? É isso aí. Eu tive também um pouco dessa preocupação como profissional de nunca roer a corda. Entendeu? Você, Assim, tem, cara. você tem essa... É. Você mostra isso, que você arregaça Cara, a manga e fala, total, vamos aí. total. O Zoma, eu conheço ele há 2 anos. Sim. Nossa, fantástico. E você traz, mostra isso. Cara, você fala, vamos lá. Qual é o problema? Né, qual é o problema? Assim, nós estamos juntos. Juntos, né? E é legal isso, né? Tanto quando eu tinha chefes, eu sempre tive Puta, chefe, na que verdade. legal. Quando também tive equipe, a gente estava junto sempre. Chefes, não Obviamente, equipes. obviamente quando a gente estava... Né, a gente quer fazer algumas mudanças de carreira, né? E às vezes tem que necessariamente fazer escolhas. claro. Mas, cara, eu sempre tive esse mindset... Tem que fazer. Bora. Vamos fazer de uma vez. Que é o mais Entendeu? legal, E vamos fazer né? bem feito. Que é o mais legal, E vamos criar amigos do caminho. E claro. É, vamos criar E amigos. eu falo aos 59 anos, a vida é feita de network. Sim, exatamente. Isso é a sua maior E o tesouro. mundo é redondo, né, cara? O mundo é redondo. O mundo é redondo. redondo. Você está aqui, depois você está lá com propriedade. Exatamente. Mas isso é uma satisfação muito grande também, né? Retribuindo aqui o cara, por isso que eu fiz questão de estar aqui hoje também. É muito porque legal, né? a gente nunca trabalhou junto sob o mesmo teto, mas trabalhamos juntos há quase 20 anos. Nos projetos em conjunto. E porque é isso de você escolher com quem você passa os perrengues, ou às vezes, ou as cachaças. É um time, né? É, É um isso é time, muito né? legal. É um O time é um time. time distribuído, sabe? É uma coisa Exatamente. que a gente tá sempre, puta, confio, sei que posso contar, sei que o cara vai fazer, vai estar junto, vai, sabe? O cliente é soberano, vamos pra cima. E a mesma história do Henrique também, cara. O Henrique também nessa mesma O pegada. Henrique, imagina, que até mais. E é muito interessante assim, a gente trabalhou muito tempo juntos, depois a gente ficou, sei lá, quantos anos a gente ficou sem se ver, Zoma? Um tempão, tempão. Né? Um tempão. E aí, cara, eu tava na dúvida, daqui a pouco eu vejo o Zoma. Como assim? fazendo aqui, cara? O que tu tá fazendo aqui, irmão? Não, E a gente virou, a Netflix virou especialista na área que ele assumiu na Adobe também. Então, imagina, isso foi foi uma uma coincidência. Mas aí eu muito acho que legal. talvez não seja nem coincidência, Foi deve ter uma caminhado baita para coincidência, isso, né? cara, foi uma baita coincidência. Foi muito bom. Muito feliz, cara, em poder estar de Muito volta legal. nessa relação e também contar, cara, com vocês como grandes parceiros que eu sei que vocês são. né? A gente respira vocês lá, né? Adobe, Putz, 24 horas não, por e a dia. gente também tem vocês aqui no nosso Mindset o tempo inteiro com grandes novidades aí que a gente pode compartilhar com vocês depois. Legal. A Adobe continua investindo muito pesado nessa questão de ferramentas de jornada. Eu acho que o grande foco da empresa é isso. A gente colocou muita força na nossa CDP e está sendo um produto de extremo sucesso, né? A Adobe Experience Platform, que justamente vem ajudar o cliente a organizar esses dados. E agora a Adobe está investindo pesado nessa parte de ativação, nessa parte de jornadas. Né? Nós temos vários certificados lá já em CDP, né? Já. Em AIP também. Tem Em mais novidades essa Tem semana. novidades Vamos essa ver. Eu não vou adiantar. Novidade boa é sempre isso é importante. Senhores, fantástico. Nem vou falar palavrão aqui, mas foi. Eu foi também Duca. me policiei, cara. Falamos nós três, falamos pouquinho. Puta merda, não falei nenhum palavrão, cara. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Eu falei que ia te provocar, né, cara? Por favor. Eu faço isso no meu outro podcast. Eu tenho um podcast chamado Um Brinde à Vida, que não é Legal. um podcast profissional, é de amigos também. Hoje aqui é meio um brinde à vida também, né? Tá quase. E lá eu falo sobre moto, eu falo sobre bateria, falo sobre viagens. Coisa boa. Bom. E lá eu tenho uma pergunta que eu faço para os convidados que eu estou trazendo para cá. Ezeca, o que é a vida para você, cara? Putz. Uau. Caralho. Essa foi. Não quero o sentido da vida. Tá. O que é a vida? Cara, a vida é aproveitar os momentos importantes. Ponto. É isso. Muito bom. E os momentos importantes são justamente aqueles que tocam o teu coração. Momentos felizes, mas também valorizar os momentos tristes de aprendizado. Então é isso. A vida é valorizar os momentos importantes. Esse aqui hoje é um momento importante. Com certeza, para nós. Zoma, o que é a vida para você? Já te fiz essa pergunta? Não. Eu acho que tem muitas respostas, mas resumindo, né, uma coisa que me vem. Resumir. Não, uma coisa que me vem assim de bate pronto, não sei nem se vai fazer sentido ou não, mas paciência, a gente pode perguntar outras vezes depois. Mas eu acho que a vida é
comemorar quando você acerta. Comemorar é importante. Comemorar é importante, né? Que é meio que valorizar os momentos, como você falou. E aprender quando você erra. O resto é o resto. Muito semelhante, então. Sabe, assim, se você conseguir fazer isso a todo momento, sempre comemorar quando é legal. E sempre aprender quando você erra. Deixar o pesar de lado, né? O problema acontece. Então, aprende, porque daí você nunca perde, né? Eu ganho, acertei, eu ganho. Errei, aprendo. Ganhei de novo, né? Então, acho que você consegue... Legal. Quem conseguir fazer isso... Tem um, assim, falando um pouco desse papo de vida, tem um grande amigo meu, um cara que mora no meu coração, chamado Luciano Minada, que ele me falou uma coisa muito interessante sobre a vida. Legal. Fale, mas eu queria saber sobre a sua. Tá eu bom. te falo isso. Mas isso setou para mim, o que eu já falei, negócio das importâncias, mas aquilo que ele falou para mim, cara, soou tão bem. E é tão verdade isso. A vida é uma prateleira. Pela visão dele. Pela visão dele. A vida é uma prateleira, cara. E você vai organizando a prateleira conforme você vai passando pela vida. Cara, essa caneca de chopp aqui, ela estava aqui em cima, agora ela tem que descer. Esse modelo dessa moto aqui, ela estava lá embaixo, agora ela tem que subir. Ah, essa foto dos meus amigos aqui, esse cara aqui é especial, vou cortar ele da foto, botar ele lá em cima na prateleira. Então a vida é uma grande prateleira. Tem que saber organizar. Eu pergunto isso para eu me faço, até pela minha idade, todos os dias essa pergunta e nunca sei a resposta. Sim. Vocês dois responderam, eu não sei responder. Se eu fizer a pergunta, divisão por 0 para mim. Ela dá um 0C7, um apêndice. Sim. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo com 7 bilhões de respostas diferentes. Claro, então ela não é uma resposta padrão. Não, nunca pode ser. É a prateleira. Vocês dois foram muito semelhantes, né? Uma prateleira, já veio aqui e falou, eu sou carbono, o outro, né? E não tá certo nem errado, né? É a visão de cada um. Ao falar em carbono, você não contou pra ele. Um é momento, então, obrigado. Eu tenho certeza que se vocês olharem no espelho depois, e se um dia começar a se perguntar o que é a vida, você vai ver que essa resposta ela vai mudar. Sim. Com certeza. Com às vezes você está ruim, você tem um jeito, mas não sei responder esse mistério do que é a vida. Mas vamos lá. Deixa eu falar uma coisa legal, cara. Por favor. Vou aproveitar o nosso NetBizTalk para imortalizar o parceiro Adobe. A gente fez uma ação na NetBiz, a gente plantou uma floresta com o conceito de ESG já. Que legal. Nós plantamos 100 árvores físicas e nomeamos cada árvore a um colaborador. Então, cada árvore tem um ID e a gente distribuiu para cada colaborador um certificado, dizendo que essa pessoa está imortalizada na floresta NetBiz e ela é eterna através de uma árvore. Então, tem a localização e tem o ID da árvore. E essa árvore não é uma árvore de corte, é uma árvore de uma floresta. É uma floresta uma área protegida. É uma área protegida. E a gente plantou uma árvore para Adobe. Que legal, cara. E eu falei Isso, que incrível. Eu falei com a Núbia. Perfeito. Ela falou, eu falei, Núbia, tem um presente, né? E eu queria marcar um evento, né? Não assim um evento, mas um momento de saber o quanto vocês são importantes para a NetBiz. Então, tem um certificado. Que maravilhosa, cara. Isso. Que presente maravilhoso. Lá dentro da nossa floresta a gente tem os colaboradores, inclusive colaboradores que já saíram, né, Zoma? Sim. Que já saíram, que foram importantes. Quer dizer, esses agora, em algum momento, vão sair, mas naquele período eles foram imortais. Foram importantes e são imortais para a gente. E aí tem parceiros e aí, na nossa clientes, área da floresta NetBiz, que é em Sorocaba, numa área de 600 metros quadrados, tem uma área de parceiros e existe hoje a árvore Adobe. Que baita presente, que coisa espetacular. Eu nunca tinha ouvido esse tipo de ação mesmo. Cara, sensacional. E vamos combinar o seguinte, isso é tão bacana que eu acho que a gente tem que filmar esse momento, cara, e mostrar para os gringos. Sim. Mostrar para os caras lá, gente, olha o que esse parceiro aqui fez por nós. Né? A gente agora, no final do mês,
A gente está vendo de fazer um evento da própria NetBiz com o ônibus lá. A gente vai fazer um churrasco Pra na levar nossa todo floresta. mundo pra conhecer a Para floresta. conhecer a sua árvore, né? Hoje é uma árvore Cara, pequenininha, não, mas né? assim, um a vida é dapzinho. isso, a vida é isso. E a ela vida vai é sem crescer. evolução. E a gente plantou na NetBiz, com todas as pessoas presentes, nós plantamos a árvore NetBiz que vai ser plantada na nossa fazenda lá. Cara, que Nossa floresta lá. baita ideia. Então, muito obrigado. Você compartilhe, Ideia por do mal. favor, com a Putz, Núbia. cara, Ideia não. nossa. Você compartilhe com a Núbia lá, Com com certeza. o Cássio, até com o Com o Douglas, Douglas. o Félix, com o Fed. Douglas Fed. Montalvan. Putz, cara. Infelizmente não é pessoal, né? É Sim, a sim, Adobe. não, mas E justamente englobando por ser todos uma vocês. coisa coletiva que a gente vai conseguindo levar isso lá pra fora e mostrar para os caras assim, olha que coisa interessante. Muito bom. E que baita ideia que isso pode também ser, cara, a gente pode, entre aspas, contaminar as pessoas com esse tipo de Multiplicar, presente. claro, porque é muito legal. E é essa a ideia cara, mesmo. É muito legal. Porque não fala muito que você tem que legal. passar na vida, né? Plantar uma árvore é uma das coisas que tem que Escrever um fazer. livro. Exatamente. Escrevendo, plantamos uma árvore. E pra- a gente deu, né? A NetBiz deu para cada colaborador um IP rosa, né? Já com canudinho, né? IP roxa. IP roxo, né? É. Onde cada colaborador então, recebeu uma malinha, né? Com Pode IP, plantar. levou a sua Cara, família, que o seu baita filho, ideia. e falou: essa aqui é a árvore da nossa família. E é nesse conceito que a gente tá levando. Então, Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Eu tô realmente emocionado. bom. Isso é uma A das gente coisas vai- mais legais que eu joguei na minha vida. vou ser bem Ai, que sincero. bom, que legal. Fico feliz. Muito bacana. Transfira isso ao Fed, Com a Núbia certeza, lá. com E eu, em certeza, algum gente. momento eu e o Zoma A gente vamos vai lá levar e entrega o certificado. E Com certeza. entregamos o IP rosa lá, IP roxo. Perroxo. IP roxo. Muito bom. Combinado. Tá bom? Combinadíssimo. Muito obrigado. Dá pra ficar 5 horas batendo papo com você. Dá pra aqui. ficar mesmo, gente. Dá pra ficar. Muito obrigado, Zeca, de verdade, pelo seu tempo. Zoma, o seu então, Tamo eu te junto. falo, cara, muito obrigado por participar do NetBistock. Foi um puta prazer falar com vocês. O primeiro, ó, vamos combinar que vai ser o primeiro de muitos. Primeiro de é muitos. isso mesmo. Vamos pegar outros assuntos. Vamos. fazer outras Na verdade, coisas. isso aqui é uma sala mesmo, né? A gente tem uma visibilidade boa, muitas empresas nos seguem. E a ideia é esse papo mesmo, A gente sabe? grava Sem toda jabá. semana. Toda semana. a gente Sem grava. jabá, é falar a verdade, Sim, como é que sim, funciona, quem exatamente. são as pessoas. Já vieram aqui, já sentaram aqui. O CEO do McDonald's, e ele veio para falar legal. comigo, né? Puta, de tecnologia, não falei um A, porque ele foi um office boy do Bradesco e virou o CIO do McDonald's. Então, eu falei da trajetória dele, foi muito legal. Não, gente, assunto não falta. Não falta. É. Então, É só a gente, gente combinar. muito obrigado pelo Obrigado seu a vocês, tempo, de Tabata. verdade, Obrigado a viu? você também, Zoma. Muito Zoma, obrigado, muito gente. obrigado, viu? Tamo junto. Desculpa, como é que o pessoal te acha? Por favor, não dê e-mail nem telefone. Já te falando isso, porque senão o negócio complica. Vou dar o telefone da minha mãe, não tô brincando. Muita sacanagem. Não, olha, vocês podem me achar no LinkedIn, tá? Eu acho que é o principal canal que eu consigo conversar lá com o pessoal. E o meu perfil no LinkedIn tá como Ezequiel Fagundes. Fagundes. Exatamente. Aí vai me encontrar lá. Show. E você, Zoma? Mesma coisa. Fernando Zoma, Zoma, do dentro LinkedIn. do próprio LinkedIn. Sim. Eu sou o Maurício, estou em todas as redes sociais, o pessoal me acha fácil, como baterista, como motociclista, como executivo, enfim, o pessoal acho que já me conhece mais. Gente, muito obrigado. Obrigado Foi a um vocês. excelente episódio e eterno. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.